Em nossa viagem no tempo, através dos arquivos da Televisual, vamos para os anos 2000, voar de helicóptero sobre o Rio de Janeiro e revelar nossos segredos para as imagens aéreas. Estamos decolando de Jacarepaguá para mais um dia de captação de imagens aéreas do Rio de Janeiro. Desde o início dos anos 1990, a Televisual Filmes se especializou nesse trabalho. Nesse tempo não haviam os drones. As imagens eram captadas de um helicóptero. Assim, nossa aeronave nessa missão é um dos helicópteros monoturbina leves mais utilizados em todo o mundo. Estamos a bordo de um Bell 206B Jet Ranger 3. O modelo é homologado para um piloto e 4 passageiros. Com velocidade de cruzeiro de 110 nós, tem autonomia de cerca de 3 horas e alcance máximo de 700 quilômetros. É um helicóptero bipá, com rotor principal de 10,1 metros de diâmetro e equipado com motor Allison 250, um turbo-eixo de 420 SHP. Essa é uma aeronave com excelente histórico de segurança, muito versátil, utilizada tanto em versões civis como militares. Enquanto nos encaminhamos para nosso primeiro ponto de gravação, você deve estar se perguntando: como nós captamos a imagem de dentro do helicóptero? Os sistemas estabilizadores, que você conhece nas transmissões de TV atuais, nessa época ainda davam os primeiros passos e eram caros e raros. Assim, as pesadas câmeras de vídeo da época eram operadas no ombro, com o cinegrafista inclinado para fora da aeronave. Essa animação, feita a partir de uma foto de nossos voos, ilustra bem como as cenas aéreas eram gravadas. O estabilizador era o corpo do cinegrafista e a sua firmeza em suavizar a trepidação da aeronave e o vento. E sim, nesse voo, nós vamos até o Cristo Redentor. Segure a ansiedade! Agora, nós estamos registrando as instalações da Central Globo de Produções, o Projac, hoje Estúdios Globo. Lá embaixo, os prédios das cidades cenográficas de muitas novelas. Nosso próximo ponto de interesse deixou saudades em fãs do automobilismo de todo o mundo: o Autódromo de Jacarepaguá. Aí está a incrível pista antes de ser demolida no fim de 2012 para dar lugar às instalações das Olimpíadas de 2016. Bem perto do autódromo, o Rio Centro, o segundo maior centro de convenções da América Latina, inaugurado em 1977. A Barra da Tijuca fervia de lançamentos imobiliários e grandes empreendimentos que demandavam muitas imagens aéreas. Aqui vemos o Via Parque Shopping. Bem ao lado do Via Parque, o então maior parque de diversões do Rio de Janeiro, o Terra Encantada. Inaugurado em 1998, durou apenas 12 anos. E chegamos ao até hoje mais famoso e concorrido complexo comercial e de entretenimento da Barra da Tijuca. Ele reúne o Barra Shopping e o New York City Center. Enquanto vemos esse complexo, vamos falar mais dos bastidores dessa gravação. No voo, a equipe era formada pelo piloto, o diretor de cena e o cinegrafista, todos usando o headset da aeronave para se comunicarem e ouvirem o rádio do controle aéreo e, eventualmente,
nosso diretor de produção no solo. A bordo, o diretor de cena está o tempo todo de olho no monitor e se comunicando com o piloto e o cinegrafista. Em terra, o diretor de produção acompanha a meteorologia e também qualquer outra informação de interesse do voo. O diretor de cena precisa dominar a linguagem de voo. Dizemos, vem para a esquerda 10 graus, segura essa proa, dá pedal para a direita. Cada comando do helicóptero tem um delay. Assim, precisamos antecipar para o piloto o que queremos em quadro daqui a alguns segundos, para que a manobra da máquina e o movimento da câmera se harmonizem. Enquanto isso, nosso voo descortina a Praia da Barra. No início dos anos 1990, o vídeo analógico ainda era gravado nas enormes fitas Zumatic, mas logo vieram as fitas Betacam. A qualidade melhorou bastante e o tamanho diminuiu um pouco. Finalmente, em 1996, foi lançado o sistema digital DVCam. E a Televisual Filmes foi uma das pioneiras produtoras do Brasil a adotar esse formato de captação. E já nessa época, todo o nosso fluxo de edição era digital e não linear. Sobrevoando o Joá, na divisa entre as praias da Barra e de São Conrado, temos algumas das vistas mais espetaculares da região. Para ter a melhor luz, também nas filmagens aéreas, escolhemos as primeiras horas da manhã e o fim de tarde. Para imagens com cores mais vivas e evitar os reflexos do mar, nosso truque sempre foi o uso de filtro polarizador na lente. E claro, uma fotometria muito controlada, usando também o filtro ND para dar mais densidade na imagem final. Nesse enquadramento impactante, temos a praia de São Conrado em primeiro plano e, ao fundo, a já gigantesca favela da Rocinha. Para esse enquadramento mais aberto, o segredo é voar de lado. Pedíamos ao piloto para manter o nariz da aeronave levemente deslocado contra o vento, para facilitar o controle e trepidar menos. Nos helicópteros americanos como o Bell, o rotor principal gira em sentido anti-horário. Assim, a fuselagem tem a tendência de ser empurrada no sentido oposto, pelo torque. O controle desse giro para a direita é compensado pelo rotor de cauda, acionando o pedal esquerdo. É por isso que nós escolhemos colocar o cinegrafista do lado esquerdo da aeronave. É o lado onde o voo lateral fica mais estável. Aqui a visão pelo lado oposto, mostrando a Gávea. Nas imediações do Sumaré, uma amostra de um trabalho que fizemos muito para o setor elétrico. A filmagem de linhas de transmissão. É um voo que exige muita atenção com a altura e proximidade dessas linhas. Além disso, para cenas como essas, requer muita coordenação entre o movimento da aeronave e o nosso enquadramento. E não tem como falar de imagens aéreas no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro sem os desafios do voo para filmar o Cristo Redentor. Aqui, a coordenação entre cinegrafista, diretor e piloto exige máxima precisão para se obter boas cenas. A primeira coisa que tiramos proveito é da subida em direção ao monumento. Nosso truque recorrente é aproveitar o giro em espiral da subida. Começávamos em um plano fechado na face e enquanto o helicóptero orbitava, o piloto ganhava altitude e nós abríamos o zoom simultaneamente. Isso dava ao espectador a sensação de que o mundo estava se expandindo ao redor do Cristo Redentor.
Com o zoom no máximo, outro efeito é dado pela compressão de planos, que chamamos de paralaxe. É ele que dá a impressão que o segundo plano está correndo muito rápido. Para além disso, nada no mundo se compara a esse cenário ao redor do Cristo Redentor. E fica até o final, porque vamos voltar no Cristo, trocando de aeronave, para falar das filmagens à noite. Aproveita e já deixa o seu joinha, se inscreve no canal da Televisual e ativa o sininho para receber o aviso de novos vídeos. Outro ponto indispensável nas imagens aéreas sobre o Rio de Janeiro é o conjunto do Morro da Urca e do Pão de Açúcar. Como em outros pontos da orla carioca, aqui era preciso entender o vento para conseguir máxima estabilidade, combinar esse vento com o ponto de torque ideal do motor e assim reduzir a vibração. Outro aspecto para ter uma imagem bonita e tecnicamente correta era ajustar o filtro polarizador durante as órbitas e também a própria fotometria. Na orla é comum uma leve névoa de poluição e umidade, o famoso haze. Sem esses cuidados, essa névoa deixa as imagens sem contraste. Por questão de custos dos contratantes, na maioria dos voos, a gente não contava com pilotos especializados em imagens aéreas. Era preciso fazer um briefing pré-voo e passar algumas dicas. Se o piloto se mostrava à vontade e seguro com os nossos pedidos básicos, podíamos então ir para movimentos mais complexos. Chegando no centro do Rio, temos a espetacular visão dos Arcos da Lapa e da moderna Catedral Metropolitana do Rio. É um bom lugar para falar de movimentos mais complexos da aeronave para favorecer a filmagem. Às vezes, queremos ir em direção a um ponto específico mais lentamente. Porém, diminuir muito a velocidade implica em mais instabilidade. Afinal, estamos pendurados em duas pás flexíveis. É aí que entra, por exemplo, combinar o voo lateral com uma glissada, que é deixar o nariz da aeronave fora do vento relativo. Assim ela desce pendurada no arrasto lateral da fuselagem, porém, ao mesmo tempo, impede que ela ganhe velocidade à frente. Um freio aerodinâmico. Esse e outros movimentos mais complexos usamos muito em situações como essa, onde acompanhamos os trens da Central do Brasil. E falando em Central do Brasil, esse prédio sempre é um ponto especial nas imagens aéreas sobre o centro do Rio de Janeiro. Nos anos 2000, o prédio do Teleporto, ao lado da sede carioca dos Correios, ganhou destaque como marco da modernização das telecomunicações no estado do Rio de Janeiro. Próxima ao Teleporto está a sede administrativa da Prefeitura do Rio. Entre as construções históricas mais bonitas do centro do Rio de Janeiro está a Igreja da Candelária. Ela sempre é um desafio para filmagens, pois além de estar entre grandes edifícios, o espaço aéreo é próximo ao do aeroporto Santos Dumont. Sempre rende boas imagens o contraste entre o moderno arranha-céu Rio Branco número 1 e o clássico edifício à noite, antiga sede da Rádio Nacional, na era de ouro do rádio brasileiro. Hoje completamente diferente, a zona portuária do Rio de Janeiro aqui aparece quando ainda, em grande parte, tinha a função original. E ao fundo, o antigo e feio elevado da Perimetral.
A caminho do nosso último ponto de filmagem durante o dia, uma passagem pela região do estádio do Maracanã, como era originalmente. E aqui, uma das imagens de maior impacto no Rio de Janeiro, a bela Igreja da Penha, situada no alto de um magnífico penhasco e cercada por um impressionante conjunto de 13 favelas. Algumas dessas favelas remontam ao tempo da escravidão. É o caso da Vila Cruzeiro, comunidade que antes de virar favela era reconhecida como o Quilombo da Penha. E agora nós vamos trocar de aeronave para falar e mostrar um pouco dos desafios das filmagens aéreas noturnas. E a máquina é desse tipo aí. Estamos sobrevoando a linha amarela, a bordo do helicóptero que, por seu menor custo, tanto de aquisição como operacional, se tornou muito popular, sendo amplamente utilizado não só para filmagens, mas também para muitas outras finalidades. Estamos falando do Robson R-44, aqui na sua versão Raven 2. O R-44 é também uma aeronave de duas pás, porém com motor a pistão, como o dos carros. Tem capacidade para piloto e 3 passageiros. A velocidade de cruzeiro é de 116 nós. É equipado com motor Lycoming de 6 cilindros, nessa versão com injeção de combustível. Sua autonomia é de cerca de 3 horas e seu alcance máximo de 560 km. Nessa aeronave com motor a pistão, encontrar o ponto doce de torque requer mais trabalho, para assim diminuir a vibração, que é maior do que numa aeronave com motor a turbina. Todavia, nossa maior dificuldade à noite não é o helicóptero, e sim os sensores de imagem das câmeras dessa época. Mesmo trabalhando com equipamentos de ponta, como as câmeras DXC537 e a consagrada DSR500WS, ambas da Sony, e também lentes zoom super luminosas com diafragma de 1.8, a pouca latitude e a baixa sensibilidade à luz desses sensores eram um desafio. Essas são imagens da Igreja de Nossa Senhora da Pena, uma das mais antigas do Rio de Janeiro. Ela data de 1661 e fica na freguesia, bem próxima da linha amarela. É um verdadeiro tesouro colonial. E vamos logo voltar ao Cristo Redentor para vocês verem como era filmar esse monumento à noite e ainda com sua antiga iluminação. Mesmo à noite, continuamos seguindo regras de voo visual, porém com redobrados cuidados quanto à altura e à aproximação de pontos de interesse. A pouca luz é uma limitação para a câmera e precisa ser contornada com cenas onde se tenha luz também no segundo plano. Nessas situações, exploramos bastante não só a movimentação da aeronave, como o zoom máximo da lente. Algo bem difícil, com uma câmera no ombro e o balanço e a vibração da aeronave. Estamos agora no centro do Rio e selecionamos algumas cenas que reforçam não só o desafio das filmagens aéreas noturnas, mas também que com cuidado, boa técnica e experiência se obtém boas cenas, mesmo em condições adversas. Essa época de câmera no ombro foi aos poucos superada, no lado caro, por sofisticados sistemas de estabilização, como os que equipam as aeronaves de TV hoje em dia, e mais recentemente pelos drones, que não só têm menor custo, como podem voar muito mais próximos dos pontos de interesse, obtendo assim ângulos impossíveis para um helicóptero. Porém, em ambos os tempos, o que não mudou e está cada vez mais importante é que a alma da imagem continua sendo o olhar de quem conta a história. E tudo isso está na memória televisual.